Oi pessoal, tudo bom? Eu vou contar hoje para vocês uma história que é a parábola da vaquinha. Eu estava conversando com uns amigos essa semana e contei para eles essa parábola que faz muito sentido na minha vida em muitas situações e para me determinar se eu estava usando da parábola da vaquinha ou não. E, é, e eles não conheciam. E eu achei que era uma coisa muito popular, que todo mundo conhecia, por conta dessa parte empresarial, essa parte de desenvolvimento pessoal, né? As pessoas usam muito dessa parábola. E, para surpresa, eles não sabiam. Então, ela começa da seguinte forma: tinha um mestre que passeava por uma floresta e seu discípulo, um fiel discípulo desse mestre. E eles caminhando avistaram um sítio, uma aparência muito pobre, e ele resolveu fazer uma breve visita para para esse sítio. E durante esse percurso ele falou para o aprendiz sobre a importância deles fazerem esse tipo de visita, né? Por que que eles, o que o discípulo em si tinha a aprender e nas oportunidades de aprendizado que ele conseguiria com essas visitas, né? E eles seguiram, chegando no sítio, o, 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 o mestre, como um discípulo, ficou assustado, né, com a riqueza, com a pobreza. A rua, a casa sem calçamento, uma casa de madeira simples. E era um casal e mais 3 filhos, com as roupas rasgadas, sujas. Ele aproximou do Senhor e perguntou ao mestre, né? Nesse lugar não há sinais de ponto de comércio e de trabalho. Como sua família sobrevive aqui? Não, então assim, ele perguntou, né, se não tem nada desenvolvendo sobre trabalho. Como é que esse pessoal ganha dinheiro, né? Como é que eles sobrevivem? Como é que paga as contas? Como é que, né, jogando para hoje, né? Como é que se sustenta, né? Aí o senhor vai e responde: olha, nós temos uma vaquinha que ela nos dá vários litros de leite por dia. Então, uma parte disso nós vendemos, outra parte nós trocamos na cidade vizinha por outro tipo de alimentação e uma parte nós produzimos queijo e coalhada para o nosso consumo. E assim vamos sobrevivendo. O mestre agradeceu e se despediu e foi embora depois daquela história que ele contou. E ele vem conversando com o discípulo na volta, né, no meio do caminho. Ele volta, né, vira para o seu discípulo assim e fala: o discípulo, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Volta lá naquele sítio, pega aquela vaquinha e joga ela no precipício. E o discípulo, né, endoidou, né, como a gente fala hoje, né, e falou: mas mestre, se eu fizer isso, é a única fonte de renda deles, o que vai ser deles? Falou: confia no que eu estou falando e faz. Ele achou ruim, né, não queria fazer, mas como ele confiava no mestre, ele foi e fez. E depois disso, né, eles voltaram para o monastério, viveram as vidas, e muitos anos depois, o discípulo, já se formado mestre também, ele resolve, com a cabeça encucada até hoje, né, com a ação que ele tinha tomado, ele volta no sítio. Volta no sítio e no lugar tinha uma fazenda, com casa, com gado, com tudo do mais luxuoso e assim mais próspero, né? E ele ficou, falei, né? Bateu aquele peso, né? Falei, acabei com aquela família, né? E ele entra correndo naquela fazenda e vai até a casa e
desesperado, ele ficou tranquilizado, porque ele chega lá e vê as mesmas pessoas que ele tinha visitado no ano anterior e a vida deles foi transformada. E ele perguntou o que eles fizeram, né? Perguntou para o senhor o que eles fizeram. Falou, a gente tinha aquela vaquinha, logo depois que o senhor foi embora, aquela vaquinha se engastalhou em alguma coisa ali, em algum galho, em alguma árvore, e caiu no precipício. A gente perdeu a única renda que a gente tinha. Com isso, a gente pensou em novas coisas, pensou em plantação, pensou em algumas coisas que a gente poderia fazer e começando a fazer, porque a gente não tinha do que viver, então transformou a nossa vida aquela situação. Então, essa história é uma história que remete, né, à moral da história, né? É uma história que remete à zona de conforto, né? Que quando a gente está confortável na nossa rotina, dificilmente a gente desenvolve alguma ação no sentido de transformar a nossa realidade, né? E o conforto deixa a gente preguiçoso, o conforto deixa a gente acreditar que a gente já tem o melhor que a gente pode fazer, o conforto, né? É aquela coisa, a zona de conforto é complicado, é bom estar ali, você não tem muito desafio, então é mais tranquilo. Então se você ativamente quer sair da zona de conforto, aquilo ali pode ter consequências, né, vai te causar um desconforto, vai te causar um mal-estar. Então, moral da história, né, o desconforto nos libera da mesmice. O desconforto abre portas, o desconforto é o que nos impulsiona a conseguir muito mais. Então, se na sua vida tá muito ruim ou tá muito bom, mas você acredita que precisa sair da zona de conforto, reveja o que você não está fazendo ou não está alterando por muito tempo. Às vezes você está fazendo uma rotina, seja de trabalho, seja em casa, seja no almoço, seja em qualquer coisa. Às vezes aquilo ali não está te levando a novos pensamentos, a novas ações, a novas atitudes. Então, seja incomodado, remete e traz para si a questão da vaquinha. O que pode estar sendo uma vaquinha na minha vida? Né? O que isso pode causar se eu fizer diferente? Entendeu? E isso é umas coisas que eu venho fazendo há alguns anos, mais propriamente dito alguns meses, e que sempre traz uma reflexão. É isso mesmo? Estou no caminho certo? Eu estou fazendo isso aqui a mesma coisa? Está me fazendo crescer ou não? Então, é esse ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Essa parábola da vaquinha, para que vocês identifiquem, né, as suas vaquinhas. A gente fala sempre muito, né, na área financeira, né? Porque tem um emprego e estou naquele emprego e não gosto e poderia estar fazendo outra coisa, mas pode transformar e remeter isso a muitas áreas da vida, né? A maioria das áreas da vida. Então, né, joga isso, né? Joga a parábola e descobre, né, onde pode estar uma vaquinha, onde eu estou sendo preguiçoso, né, para poder sair da zona de conforto e transformar a vida, né? Então, era isso. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser, né, quem desejar, continue acompanhando aí, que preciso ficar mais frequente aqui com as histórias. Sempre que eu tiver esses insights dessas histórias ou alguma coisa que aconteceu na minha vida, alguma coisa que aconteceu tipo, no meu meio social,
Aí eu vou vir e vou contar pra vocês aqui, beleza? Até mais, valeu!